9 Supreme Arengon System Capítulo 51 Por que não? Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. No dia seguinte, Nux acordou às 7. Pagou no balcão e fez check outubro. Ele então ativou sua habilidade, ocultar, e depois de algum alongamento, correu em direção à capital. Desta vez, como ninguém podia vê-lo, ele não precisava parar e esperar em nenhum dos obstáculos da cidade, portanto em apenas 3,5 horas apareceu em frente à mansão de Felberta. Ele então caminhou diretamente em direção ao banheiro e tomou um banho longo e confortável antes de entrar em seu quarto e se deitar. Durante todo esse tempo, ninguém sabia que ele havia retornado. Nem mesmo as empregadas por quem ele passou enquanto caminhava em direção ao seu quarto. Ele decidiu não conhecer Fel, Skill e Lani porque queria surpreendê-los. Ele então fechou os olhos e olhou para seus ganhos. 2 horas depois, ele se manifestou, esticou o corpo e entrou no escritório de Felberta. Ele viu a cena familiar de Joiab reportando enquanto Felberga balançava a cabeça e respondia quando necessário. Ele sentou-se na cadeira colocada no canto do escritório e esperou o término da reunião. Como apareceu na hora do almoço, não precisou esperar muito e rapidamente atendeu a voz de Felberta. Tudo bem, continuaremos depois do almoço como você comanda. Visconde Felberta. Joiab curvou-se e saiu da sala. Neste mês, ele recebeu muitas surpresas. O nível de investigação do Visconde Felberta entrou repentinamente no estágio avançado e a velocidade foi tão rápida que ele sentiu que ela estava escondendo seu cultivo através de alguns métodos e finalmente decidiu mostrá-lo. Não é só isso, até mesmo aquele menino, Nux, havia desaparecido de repente, mas vendo quão calmo o Visconde Felberta estava, Joiab sabia que ela onde sabia ele estava, então ele não se importava muito com aquele menino. Embora ele diga, agora que não estava aqui, o Visconde Felberta foi cada vez melhor no seu trabalho, por isso estava muito feliz e satisfeito. Logo após Joiab sair, Skill e Lani entraram no escritório e colocaram a comida na mesa. Visconde Felberta, por favor, coma a sua comida. Skill falou em tom sério. Ah! Quantas vezes devo dizer isso? Nós dois pertencemos ao mesmo homem agora, você não pode me chamar tão rigidamente. Se não for pelo meu nome, me chame de irmã Felberta, ou irmã Fel. Não posso fazer isso, pelo menos por enquanto. Você ainda tem sua imagem de visconde. Eu sou um não, a imagem é importante para um nobre como você. Não será bom se outros nobres souberem que seus servos o chamam pelo seu nome. Eles podem menosprezar você e isso afetará sua posição e influência. Tudo bem, apenas mantenha a comida aqui. Já vou comer. Felberta balançou a cabeça e desistiu. Ela sabia que era muito difícil essas duas criadas. Especialmente Lani, que estava atrás dela e permaneceu em silêncio. Se Skill fosse sozinha, ela poderia ser capaz de fazer isso, mas com Lani parado atrás dela, a dificuldade aumentou apenas alguns níveis. As duas criadas então saíram do escritório, claro, não foram em lugar nenhum, apenas se esconderam e protegeram o Visconde das sombras. Felberta então se declarou e esticou o corpo. De repente, Nux falou maliciosamente ao se levantar. Ele caminhou em direção ao Visconde e agarrou-a por trás antes de puxá-la para seus braços, sentando-se em sua cadeira e fazendo-a sentar em seu colo. Seus movimentos eram tão rápidos que o Visconde não conseguiu reagir a tempo, mas quando fez, ferveu de raiva. O que, seu bastardo? Quem é você? Como você me quer tocar? Ela usou toda a sua força para se livrar dele, mas essa pessoa era muito poderosa. Ela estava completamente indefesa contra ele. Felberta continuou lutando. Ela queria pedir ajuda, mas antes disso Skill e Lani já tinham aparecido. Porém, logo após entrar na sala, os dois ficaram parados e não fizeram nada. Skilla. Faixa. O que diabos vocês dois estão fazendo? Apresse-se e me ajude. Não, espere. Ligue para Joiab. Vocês dois não são fortes o suficiente para lidar com ele. Felberta instruiu, mas as criadas ignoraram completamente e seguiram olhando em sua direção atordoadas. Ei! Por que não estão fazendo nada? Apresse-se e ligue para Joiab. Não aguento mais o toque dele. Oh!
Então eu não deveria tocar em você? De repente, Felberta ouviu uma voz extremamente familiar, uma voz que ela desejava ouvir desde o último mês. Ela lentamente se virou e viu um rosto familiar e extremamente bonito e ficou chocada. Nux. O que? Você me esqueceu em apenas um mês? Nux sorriu divertidamente. Nux. Felberto exclamou surpresa antes de abraçá-lo com força. Nux declarou-se, carregando Felberta nos braços enquanto olhava para as duas criadas. O que? Vocês dois vão ficar aí parados? Onde está meu abraço de boas-vindas? As duas criadas finalmente saíram de seu devaneio e correram em direção a ele ao mesmo tempo. Nux. Nux expressou contentamento ao ser abraçado por três lindas garotas. Isso foi pura felicidade. O verdadeiro céu. Ficar mais forte e adquirir novas habilidades pode ser bom, mas esse sentimento não é nada comparado a este. Depois de abraçá-lo por uns bons 5 minutos, Felberta finalmente recuperou os sentidos e questionou. Espere, quando você ficou atrás de mim? Não, quando você entrou no escritório. Já estou aqui há algum tempo, respondeu Nux. Felberta revirou os olhos, sem acreditar nele. Ela logo esqueceu a pergunta e fez outra, mais importante. Você com certeza ficou musculoso, hein? Me questionou se sua arma também mudou. Ele deseja suas irmãzinhas há muito tempo e está ansioso para conhecê-las. Nux sorriu sedutoramente. Que coincidência, nossas irmãzinhas também são iguais então. Vamos começar? Nux questionou. Por que não? Os três responderam simultaneamente. Supreme Arengon System capítulo 52. Um pensamento espere. Assim como Nux estava a agarrar a bunda de Felberta, exclamou Lani. Zumbi? Há algo incomodando você? Faixa? Nux questionou. Não. Você acabou de voltar e deve ter duro trabalho por tanto tempo. Só pensei porque nós três não ajudamos você a relaxar. Lani respondeu. De repente, os olhos de Felberta brilharam quando ela exclamou. Lani, você é um gênio. Podemos aproveitar esta oportunidade para tentar testar o que estávamos falando antes. Aquilo que você estava falando. Não precisas de te preocupar com isso. Apenas senta-te e deixa-nos fazer todo o trabalho. Felberta empurrou Nux e obrigou-a a sentar-se na cadeira. Ela então ficou com as duas empregadas e caminhou em direção ao canto do escritório, como se tentasse esconder algo de Nux. Então, o que devemos escolher? O primeiro ou o segundo? Felberta questionou. Sua voz estava um pouco baixa já que ela tentava esconder de Nux. Lani corou um pouco, mas Skilla foi mais ousada. Ambos. Ambos. Sim, ambos são bons. Skilla concordou. Felberta concordou. Quanto mais conversavam, mais vermelho ficou o rosto de Lani. Ok, faremos as duas coisas. Começaremos com a segunda, pois a comida vai esfriar e não terá um gosto bom depois. Skilla e Lani concordaram e Felberta retribuiu. Como se fosse uma deixa, os três se viraram para Nux ao mesmo tempo. Nux inteligente, ele encontrou a interação deles muito engraçada. Embora ele pudesse ouvir o que eles estavam falando se queriam, ele respeitava a privacidade deles e não usava a seu sentido. Os três caminharam em sua direção e de repente, Felberta e Lani caíram de joelhos quando começaram a tirar suas calças, libertando seu irmão mais novo. Felberta então segurou-o suavemente em suas mãos antes de dar-lhe alguns golpes suaves. Sob o estímulo, a vara de Nux reagiu e ficou dura. Fufu, veja como ele é animado. Ele está sentindo sua falta há algum tempo, respondeu Nux. Então ele notou Skilla caminhando em sua direção com um prato na mão, sentada no puxador da cadeira. Tudo bem, você deve estar cansado depois de lutar com tantas feras. Aqui como um pouco de comida feita por mim e regenerar sua energia. Ela então moveu o garfo que carregava um pedaço de carne em direção à boca dele e o alimentou. Sua comida é tão deliciosa quanto antes, elogiou Nux enquanto sua mão se movia em direção à bunda dela. O corpo de Skilla estremeceu devido ao toque repentino. De repente, Nux sentiu algo tão suavemente tocando seu pau. Ele se virou para olhar para ele e a visão que nunca viu mais sairia de sua memória. Nunca. Felberta e Lani libertaram suas grandes montanhas e cercaram sua vara em todas as 4 específicas, dando-lhe uma plástica dupla em nossos seios. A notável que ele sentiu estava em outro nível. Numerosos raios de prazer foram liberados em seu corpo. Quando os dois começaram a se mover, o prazer se intensificou ainda mais e seu corpo se contraiu.
A visão de seus mamilos eretos se tocando era tão boa que ele teve vontade de gravar isso em sua memória. Owen Nux não conseguiu se controlar e gemeu de prazer. Vendo sua ocorrência, Felberta noivado, Lani, cujo rosto estava um pouco vermelho por estar com vergonha, traição também. Eles já estão planejando isso há algum tempo. Quem liderou foi Felberta, claro. Como ela já aceitou que Nux teria muito mais mulheres incríveis ao seu redor, ela decidiu manter Skilla e Lani em sua facção. A cirurgia nos seios duplos foi um dos movimentos cuidadosamente pensados que ela e os membros de sua facção realizaram após intensa pesquisa. Os dois acenaram um para o outro e aumentaram a velocidade. Oh, oh! A sensação foi demais para Nux aguentar e ele gemeu sem parar. Enquanto Nux gemia de prazer, Skilla deu outra mordida na frente de sua boca. Ele comeu obedientemente enquanto sentia um prazer sobrenatural lá embaixo. Para sentir mais seus seios, Nux inclinou um pouco o corpo. A cabeça de seu pau tocou o mamilo de Lani e ela gemeu. Nux também se sentiu bem e começou a mover um pouco seu corpo, sentindo os seios mácios e moles que rodeavam a sua pila tanto quanto queria. Sua mão esquerda brincou com a bunda firme de Skilla enquanto ela o alimentava com amor. Nux se sente o homem mais sortudo do mundo. Ele se sentiu como um rei. Um imperador cercado por belezas sobrenaturais, todos o amando de coração. Uma imagem dele sentado em um trono dourado, cercado por Felberta, Skilla, Lani e muitas outras belezas cujos rostos não eram claros, apareceu em sua mente. Os corações cardíacos de Nux aceleraram. Um pensamento apareceu em sua mente, mas ele foi trazido de volta ao mundo real por Felberta e Lani enquanto aumentava a velocidade. O prazer que sentiu se intensificou-se ainda mais e sua vara começou a tremer. As veias saltaram em sua vara, as costas de Nux se arquearam. Ele abriu ainda mais a bunda firme de Skilla e, o esguicho lhe veio. Leite fresco explodiu de seu pau, cobrindo os rostos e seios de Felberta e Lani. Felberta então lambeu e passou o dedo pelo rosto, recolhendo toda a porra dele antes de engolir tudo de uma só vez. Meu Deus, que quantidade enorme! Embora Lani não tenha dito nada como Felberta, já que estava muito envergonhada, rapidamente ela juntou todo o leite e o engoliu. Ei, sou o único que sobrou. Skilla fez beicinho. Oh, não se preocupe, basta olhar para a arma dele, parece que ela está satisfeita para você. Felberta designada para parecer ereta e venosa de Nux com um sorriso travesso enquanto ainda chupava o dedo que coletava o leite de Nux. E com o quão animado está, nem precisamos fazer nenhuma preliminar para começar o segundo round do Kill la Kill. Supreme Iron System capítulo 53 título no final. E com o quão animado está, nem precisamos fazer nenhuma preliminar para começar o segundo round do Kill la Kill enquanto colocava rapidamente o prato vazio na mesa antes de correr e se ajoelhar entre Felberta e Lani. Ela então olhou para os dois e todos acenaram um para o outro. Skilla era claramente a mais animada entre eles. Nux se divertiu com a forma como eles estão satisfeitos. Ele estava até ansioso pelo que eles iriam fazer. Ele sentiu que se fosse um pouco mais próximo de quão bom era em comparação com a plástica nos seios duplos, ele ficaria muito, muito satisfeito. Beijo. Ele não teve que esperar muito enquanto Skilla começava a performance com um beijo na ponta de seu pau. Ela então começou a lamber e limpar diligentemente. Quando toda a vara dele ficou encantada em sua saliva, ela sorriu e abriu a boca, engolindo tudo dentro. A Nux gemeu de prazer, mas então saiba que os outros dois ainda nem chegaram. A Antil, porém, antes que pudesse olhar para baixo, seu corpo estremeceu de prazer e ele gemeu alto. Ele mal abriu os olhos e viu Felberta e Lani chupando suas bolas. Combinando com o boquete que Skilla fez, o prazer aumentou. Suas costas se arquearam e ele fechou os olhos. Sua mão segurava as cabeças de Felberta e Lani enquanto seu corpo continuava se contorcendo. E isso é muito bom, borratinho. Mesmo que ele tenha gozado por alguns minutos, seu pau se contraiu incontrolavelmente e, ao mesmo tempo, Skilla intensificou sua sucção. Estou gozando, tinha um esguicho à medida que o prazer que sentia aumentava novamente. Nux não conseguiu mais se controlar e gozou novamente. O que? Ele mesmo não consegue acreditar. Como ele gozou tão cedo? Isso só aconteceu quando a Felberta deu uma punheta nele na primeira noite que passou com ela. E isso porque ele ainda era inexperiente. Como eles conseguiram fazê-lo gozar tão rápido? Nux se disse interiormente. Felberta sorriu ao ver seu rosto. Este foi o outro movimento de sua facção, o golpe triplo.
E assim como ela pensou, seu efeito é ainda mais forte do que a plástica nos seios duplos. Foi muito bom. Estou muito feliz por estar de volta, Nux murmurou com um sorriso. E, você acredita que nosso serviço é gratuito? Felberta riu. Claro que não, não se preocupe. Irei pessoalmente até vocês no devido tempo para pagar a todos, Nux respondeu enquanto sorria. Lana e Felberta concordaram. Skilla também concordou, mas estava mais emocionada engolindo todo o leite que havia recebido. Poucos minutos depois, Felberta e os outros já trocaram de roupa e lavaram o rosto. Neste momento, os quatro estavam sentados dentro do escritório de Felberta como se estivessem em uma reunião. Então, Felberta começou. Então, vamos começar de uma forma melhor. Nux, como foi sua viagem? Foi bom. Ganhei muitas coisas e fiquei muito mais forte. Bem, posso ver isso. Felberta sorriu sedutoramente. Ela estava falando sobre os músculos recém-adquiridos de Nux. Ela gostou muito deles. Então ela ficou séria e questionou. Então, qual é o seu próximo objetivo? Para ficar ainda mais forte. E como você vai fazer isso? Você já sabe a resposta para essa pergunta. Felnux sorriu. Sim. HMPH. Felberta bufou. Ela sabia que ele iria foder algumas garotas novas. Claro, embora não feliz, ela já havia aceitado. Então, você quer minha ajuda com alguma coisa? Sim, quero perguntar onde posso encontrar garotas mais fortes. Sim, pensei que você fosse me perguntar isso. Já pensei nisso antes e tenho algumas sugestões. As criadas do Marquês Lana deveriam ser mais fortes que espere. Espere. Como vou conseguir empregadas domésticas desse Marquês Lana de quem você está falando? Nux questionou e muito menos Felberta. Até mesmo Skilla e Lane olharam para ele com uma expressão inexpressiva. O que? Vocês realmente querem que eu responda isso? Como vocês conseguiram a minha, criadas do Visconde Felberta? Então você quer que eu entre na mansão do Marquês Lane e pegue essas empregadas? É claro que, ao contrário do Visconde e do Barão, não se pode se tornar um marquês sem ter cultivo. O requisito mínimo para se tornar um marquês é o nível mestre. Então até mesmo o Marquês Lana é um bom alvo para você. Entendi, mas não vou repetir a coisa. E depois que eu terminar com ela e suas criadas? Entrar na mansão de outro nobre? É muito longo e não terei muito tempo para ficar com vocês três. Não faça isso. Nux balançou a cabeça diretamente. Então o que você quer fazer? Diga-me um lugar onde haja muitas cultivadoras fortes. Será muito mais eficiente assim. HMM. Existem aquelas seitas de cultivo, mas se você quiser obter o melhor dos melhores, o melhor lugar seria a Academia Real. A Academia Real. Nux murmurou. Sim, posso lhe fornecer uma carta de recomendação e você se juntará a ela como estudante. Os alunos de lá são fortes e, claro, os professores são ainda mais fortes. Se você tomar cuidado, seus ganhos serão imensuráveis. Quem é a cultivadora mais forte lá? E qual é o nível dela? Depois do diretor da academia, a pessoa mais forte que existe é a consorte Lauren. Ela também é a cultivadora feminina mais forte da academia. Quanto ao seu cultivo, ela deveria estar no estágio especialista HMM. Um cultivador expert estágio, hein? Os níveis de cultivo neste mundo eram os seguintes: mortal, aprendiz, principiante, avançar, mestre, grão-mestre, especialista, rei, imperador. No entanto, este mundo não vê um cultivador de nível imperador há muito tempo. A pessoa mais forte, o rei do reino Skifal, é um cultivador de nível rei. Nux então veja algo e não pude deixar de questionar. Espere, você disse consorte Lauren, consorte como hein? Sim, a consorte do rei, mas o relacionamento deles não era dos melhores. Então ela deixou o palácio e entrou na Academia Real. Felberta concordou. De repente, a imagem dele sentado em um trono e cercado por diferentes belezas apareceu em sua mente novamente. Ele pensou sobre isso. E então respirou fundo enquanto questionava. E as esposas do rei? Warren Real. Quão fortes elas são? O título. E as esposas do rei? Warren Real. Quão fortes eles são? Supreme Aren Good System. Capítulo 54. O que você acha do rei atual? E as esposas do rei? Warren Real. Quão fortes elas são? Fel. O que você disse? Skilla, Lana e Felberta ficaram chocados com a pergunta dele. Eu perguntei o quão fortes são as esposas do rei. Também não me olhe assim. Só estou curioso. Felberta suspirou e depois respondeu.
Eles são fortes, é claro. Ouvi dizer que o consorte mais forte está no King Stage. Um sorriso apareceu no rosto de Nukes enquanto lhe fazia outra pergunta. Fel, o que você acha do rei atual? Não gostando nem um pouco do tom dele e daquele sorriso no rosto, o rosto de Felberta ficou solene. Nux, não importa o que eu penso sobre o rei. Ele é o rei, a pessoa mais forte deste reino. Fel, você realmente acha que estou fazendo algo em que não estou confiante? Você sabe como estou com medo de morrer, certo? De que confiança você está falando? Quão forte você é, hein? Felberta retrucou de raiva. Eu sou muito forte. Quão forte? Você pode ser uma pessoa mais forte no estágio avançado. Existem inúmeras pessoas mais fortes que você por aí. Caramba, até meu mordomo é mais forte que você. Eu sou forte o suficiente para derrotar 5 Joiabs sem suar muito, responderam Nux. Felberta, Skill e Lani ficaram atordoados, mas Nux ainda não havia terminado. Não apenas isso, posso lutar contra um cultivador Grandmaster Stage se lutarmos sem armas ou tivermos armas estelares do mesmo nível. Eu posso até assassinar um cultivador Expert Stage. Isso é o quão forte eu sou. Os três ficaram pasmos com suas palavras. O que ele fez lá para ficar tão forte? De repente, um pensamento apareceu na mente de Felberta, mas antes que ela pudesse questionar, Nux respondeu. Não, não é o que você está pensando. Não toquei em outras mulheres sem avisar. Então como você ficou tão forte? Em que nível de cultivo você está agora? Ainda estou na fase avançada. Ao ouvir sua resposta, Felberta ferveu de raiva. Pensou que ele estava brincando com ela. Então você está me dizendo que, sendo um cultivador do estágio avançado, você pode derrotar um cultivador do estágio especialista. Eu nunca disse que posso derrotar um cultivador expert stage. Eu disse que posso assassiná-lo. Não é a mesma coisa. O bom Felberta queria dizer alguma coisa, mas ficou em silêncio quando um cadáver de fera apareceu na frente dela. Fieri Flaminglion, uma fera de 4 estrelas, que deve ter a mesma força que um cultivador Grandmaster Stage. Ela então ouviu as palavras de Nux e ficou pasma. Você o matou? Claro. Foi tão simples que eu mesmo não pude acreditar. Que tal isso? Vou lutar com Joiab bem na sua frente. Então você pode decidir por si mesmo se estou mentindo ou não. Sabendo que ela ainda não acreditava nele, Nux ofereceu. Faremos isso então. Felberta concordou com a cabeça. Embora ela quisesse acreditar nele, ela simplesmente não conseguia. Este homem na frente dela estava distorcendo toda a sua lógica. Como pode um cultivador de estágio avançado derrotar um cultivador de estágio grande mestre? À meia hora o intervalo terminou e Joiab voltou, mas quando entrou e viu Nux sentado na cadeira de Felberta com um sorriso no rosto, seus lábios se contraíram de frustração. Ele voltou. Joiab, quero que você tenha uma luta amigável com Nux, ordenou Felberta. Visconde Felberta, ele não é apenas um estágio avançado. E se o machucar? Butler Joiab, você não precisa se preocupar com isso. Vamos apenas começar. Não se preocupe, não vou bater em você com muita força. Nux riu. Os lábios de Joiab se tocaram ainda mais. Sim, Visconde Felberta, farei o que você disse e terei uma luta com ele. Joiab curvou-se enquanto olhava para Nux. Como ousa um mero garoto do Advance Stage agir arrogantemente na frente dele? Eu não vou te bater com muita força. Você não deveria me implorar para não ser muito duro com você? Vou dar um soco nessa sua cara arrogante. Joiab ficou com raiva. Tudo bem, vamos para o jardim. Felberta assentiu. No jardim, Nux e Joiab ficaram frente a frente. Joiab estava muito ansioso para começar e não teve que esperar muito como o Visconde Felberta anunciou. Começar. Joiab então ativou Stezofial e desapareceu de seu lugar. Claro, isso era apenas para Fel e as duas empregadas. Nux, por outro lado, podia ver claramente Joiab correndo em direção a ele com uma exibição patética de Stezofial. Ele nem estava no estágio inicial. Alguns segundos depois, Joiab apareceu na frente de Nux e tentou dar um soco em seu rosto. Nux apenas se esquivou preguiçosamente e deu um tapa no rosto. Tapa-bam, o corpo de Joiab voou e ele desmaiou. A luta terminou. Felberta, Skill e Lani não conseguiram reagir a tempo e, quando fizeram, não conseguiram acreditar no que viam.
Eles só viram Joiab correndo em direção a Nux a uma velocidade incrível antes de voar de volta a uma velocidade ainda mais rápida. O que diabos aconteceu? Essa foi a única pergunta que passou pela cabeça deles. Skyla rapidamente acordou de seu devaneio e correu em direção a Joiab. Seus olhos se arregalaram quando ela viu o estado dele e gritou. Ele desmaiou. O que? Filbert e Lana exclamaram surpresas. Eu te disse certo. Mesmo 5 Joiabs não vão me fazer suar, muito menos um. Você acredita em mim agora? Então eles ouviam as palavras de Nux e não puderam deixar de acreditar nelas. Nux era um monstro. Uma anomalia. Eles não podem julgá-lo com lógica. Então, meu querido Fel, vou perguntar de novo. O que você acha do atual rei? Tio fim do volume 1 Tio Supreme Arengon System capítulo 55 Fel, você é um gênio. Então, meu querido Fel, vou perguntar de novo. O que você acha do rei atual? Você tem certeza de que quer fazer isso? Filberta questionou. Não se preocupe, como eu disse, estou com muito medo da morte. Não vou agir inquieto. Além disso, você pode ter certeza de uma coisa. Se eu quiser fugir, nem mesmo um especialista no palco rei poderá para me pegar. Nux assegurou com um sorriso confiante. Claro, ele estava pensando em uma cara séria. Ele não tem ideia se um estágio rei ou mesmo um estágio especialista poderia detectar sua ocultação ou não. No entanto, ele sabia que ficaria mais forte em um ritmo nunca visto e que algum dia não tão longe, mesmo o lendário ensinador do estágio imperador não seria capaz de detectá-lo e derrotá-lo. Milímetros Filberta concordou, embora achasse uma noção ridícula para um cultivador de estágio rei não ser capaz de capturar um cultivador de estágio avançado. Nux era uma anomalia. Fel, você ainda não respondeu minha pergunta. Nux lembrou gentilmente. Então, Filberta suspirou derrotada ao responder, o rei atual. Ele não é um rei bom, mas também não é ruim. Ele é apenas um rei comum, nada de especial, na verdade. HMM. Não podemos ter um rei comum nos liderando, podemos? Que tal eu me tornar o novo rei? Nux falou com um sorriso. Os lábios de Filberta se contraíram quando ela pensou interiormente. Por que você está me perguntando? Não importa o que eu pense sobre o rei, você ainda não planeja substituí-lo. Sim, sim, não podemos ter um rei comum. Você realmente deveria se tornar nosso novo rei. Filberta respondeu em tom brando. Ela não podia acreditar que estava dizendo isso. Se alguém ouvir, eles ficarão assustados. O que ela disse foi nada menos que traição. Ela morreria se suas palavras fossem ouvidas por alguém. No entanto, quando ela viu o rosto de Nux, ela brilhou interiormente. Pode não ser uma coisa ruim morrer por ele. O amor realmente torna uma pessoa cega e estúpida. Fel, você tem alguma informação sobre o harém real? Algumas informações boas, um consorte em que eu possa colocar as mãos, por exemplo. Nux disse sério, como se estivesse falando de algo muito importante e não de trair o rei do reino em que vivia. Na verdade não, mas posso encontrar se você quiser. HM. Um visconde normal pode obter informações como esta? Nux questionou. Claro que não. Mas eu tenho meus caminhos. Filberta transmitiu. Isso pode ser rastreado até você? Nux disse sério. HMM. Pode depois de pensar um pouco, Filberta respondeu. Então esqueça isso. Nux balançou a cabeça diretamente. Ele não iria deixar Filberta correr um risco tão grande. Fel, quem você acha que saberia mais sobre o harém real? Nux questionou. Filberta pensou a respeito, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Todos que sabiam algo mais sobre o harém real são alguém importante e não podem se ofender. Eles não poderiam atingi-lo agora. A empregada-chefe. De repente, os olhos de Skyla brilharam quando ela respondeu. A empregada-chefe. Sim, a chefe de todas as empregadas que trabalham no Palácio Real. Ela deveria saber muitas coisas sobre o harém real. Skyla sentiu. HMM. Mas a empregada-chefe não deixará o Palácio Real facilmente, certo? Como faço para contatá-la? Isso. Eu não sei. Skyla baixou a cabeça, envergonhada. Não deveria ser tão difícil contatá-la, respondeu Filberta. Não, não podemos usar o seu nome. Nux balançou a cabeça. Você não precisa. Você só precisa se disfarçar de comerciante de outro reino e apresentar alguns itens para conhecê-la. Então você poderá realizar sua magia nela mais tarde. Nux ficou em silêncio por um tempo antes de seus olhos brilharem. Fel,
Você é um gênio. HMPH. Claro que estou. Felberta bufou, mas um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Mas, como qualquer comerciante aleatório de uma empresa pode conhecer a empregada-chefe do Palácio Real? Não precisaremos de alguma autenticação. Lane interrompeu. A sala ficou em silêncio. Lane estava certo. Como poderia qualquer comerciante conhecer a empregada-chefe? Se isso fosse possível, a empregada-chefe já estaria morta há muito tempo devido ao excesso de trabalho. E se o comerciante fosse apresentado a ela por uma empregada de um palácio real? Isso seria suficiente? Skylla questionou. Isso deve ser suficiente para a empregada dar uma olhada, respondeu Felberta. E então eu conheço uma empregada que trabalha no palácio real. Não somos tão próximos, mas posso apresentá-la a ela. Então, Skylla sugeriu. Você está falando de Anice? Lane questionou o que Skylla sentiu. Isso pode funcionar, para Nux. Deve ser fácil convencer aquela Anice de quem você fala, não é mesmo? Felberta olhou para Nux. Afinal, enganar garotas inocentes é o que você faz de melhor. Nux não sabia como responder ao golpe que foi completamente desnecessário. Ele decidiu que seria melhor ficar calado nesta posição e não respondeu. Felberta bufou ao vê-lo agir assim. Ela então olhou para Skylla e questionou. Como e quando você vai apresentá-la? De acordo com a programação de férias dela, sua próxima folga seria uma semana depois. Posso apresentá-la a você então? Ok, está decidido. Vamos encontrá-la e decidir o que fazer na próxima semana. Até lá, Nux é todo nosso. Aproveite o quanto quiser. Felberta anunciou sem nem perguntar ao homem de quem estavam falando. Não que o homem se importasse ou algo assim. Supreme Arengon System capítulo 56. A culpa é toda sua. Então, minha querida Skylla, você sentiu minha falta quando eu estive fora? Nux sussurrou sedutoramente nos ouvidos de Skylla. Agora, ele estava dentro de seu quarto com Skylla sentado em seu colo de frente para ele. Ele acariciava todo o corpo dela com delicadeza e lentidão, como se estivesse preparando sua refeição. Eu fiz. Skylla respondeu enquanto gostava de seu toque. Quanto? Muito hein? Skylla respondeu antes de gemer alto enquanto Nux agarrava sua bunda. Ela não sabe por isso, mas sempre que ele a toca ali, o prazer que ela sente aumenta instantaneamente. Você não é muito mais sensível que o normal? Nux enquanto começa a massagear sua bunda firme, mas macia. Isso é tudo culpa sua. Já faz muito tempo que você não me tocou, então sou um pouco mais sensível do que o normal. Skylla reclamou com um beicinho fofo. Com seu rosto infantil, seu beicinho parecia adorável e poderia derreter o coração de qualquer homem. Você não se tocou quando eu estava fora? Eu fiz, mas não foi tão bom quanto quando você faz isso, então não fiquei muito satisfeito. Isso também é culpa sua. Skylla o culpa novamente. Oh, como isso é minha culpa então? Eu costumava me sentir bem sempre que me tocava antes, só quando você começou a me tocar, eu me senti tão bem que não consigo mais me satisfazer. Skylla respondeu honestamente. Seu rosto estava um pouco vermelho, mas não era porque ela estava envergonhada, era porque ela se sentia bem sob seus toques. Ela era uma garota simples. Agora que entregou seu coração a esse homem na sua frente, ela não terá vergonha de falar sobre ela ter se masturbado no passado ou algo assim. Então não é sua culpa ser uma garotinha excitada que nem consegue dar prazer a si mesma. Nux questionou divertido. Não é. Foi você quem me fez assim. Eu poderia facilmente me satisfazer antes de não te conhecer ainda. Skylla fez beicinho ainda mais, mas então Nux sorriu enquanto apertava sua bunda com mais força, fazendo-a gemer novamente. Isso faz sentido. Admito que foi minha culpa ter feito você assim, mas já que não podemos mudar isso, que tal eu compensar você de forma diferente? Nux questionou enquanto se levantava e a carregava nos braços. Sei como você vai me compensar? Skylla questionou com o rosto vermelho. Ela realmente não preciso perguntar, pois já sabia a resposta e, para ser sincero, não terá mais nada como compensação. Eu vou te ajudar a relaxar esse seu corpo pervertido. Nux sussurrou em seus ouvidos antes de colocá-la na cama. Skylla então sentiu algo macio em seus lábios, sabendo o que era. Ela não perdeu mais tempo e iniciou o ataque com a língua. A língua dela então bateu nos dentes dele antes de entrar e se mistura com a língua dele.
Ela então circulou as mãos em volta do pescoço de Nux antes de puxá-lo ainda mais para perto dela. A mão de Nux também não ficou parada. Eles primeiro abaixaram seu uniforme para libertar seus lindos seios antes de tirar a saia. Sua mão então amassou suavemente seus seios mácios, enquanto a outra mão desceu e entrou em sua calcinha. Sem perder mais tempo, seu dedo médio entrou em seu canal mole, explorando seu já familiar interior. Seu dedo indicador também não esperou muito, e uma vez que sua irmã mais nova ficou molhada o suficiente, ele penetrou também. MMNNFGG. Seus dois dedos criaram uma bagunça em seu interior, estimulando todos os seus pontos fracos sem piedade. O corpo de Esquila estremeceu de prazer. Sim. Isso é isso. Parece tão bom, tio. Eu nunca seria capaz de me dar prazer assim. Só ele pode fazer isso. Esquila pensou com um pouco de bom senso que lhe resta antes de se entregar ao prazer e continuar gemendo. Era como se Nux soubesse tudo sobre o corpo dela, a quantidade de tempo e intensidade que ele deveria esfregar em seu ponto fraco, onde ele deveria tocar suavemente e onde deveria ser um pouco mais áspero. Tudo o que ele fez garantiu que Esquila sentisse mais prazer. Disso. MMMMMNGGGFHH. Tio. Sob a intensa estimulação, Esquila não aguentou mais. Seus canais se apertaram e seu corpo se contraiu antes de gozar. Logo depois que ela gozou, Nux abriu os lábios, permitindo que ela recuperasse o fôlego. Ah! 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 Ei, olha como você parece cansada, minha querida Esquila. Não se esqueça, a parte real está prestes a começar. A verdadeira parte está prestes a começar. Esquila pensou interiormente quando seus olhos espiaram a arma de Nux que estava alta, pronta para marchar dentro de seu canal. Sua respiração acelerou ainda mais. Satisfeito com a reação dela, Nux sentou-se, colocou sua vara na frente do canal dela e começou a acariciar a entrada de sua boceta com seu pau. O corpo de Esquila estremeceu devido à sua provocação. Então, como se tivesse piedade dela, Nux parou de provocar e mergulhou sua vara direto em seu canal. Ah, tão bom! Esquila gemeu alto. Sua expressão mostrava apenas uma coisa no momento: pura felicidade. Nux também sentiu uma onda de prazer assaltando seu corpo. Depois de um mês sem ser desossada, a vagina de Esquila estava mais apertada que o normal. Nux precisou de um tempo para se acostumar com o aperto e assim que o fez, ele puxou seu pau para fora e depois mergulhou de novo. Seus movimentos rapidamente se tornaram suaves e a perfuração começou. Então bom! Esquila gemeu de prazer. Solavancos e mais solavancos de prazer foram liberados nela. Seu corpo logo ficou dormente. Ela apertou os lençóis com força e aceitou a perfuração de todo o coração. Ela sentiu como se finalmente estivesse satisfeita. O prazer que ela sentia continuava aumentando. Ela podia sentir que Nux estava mais selvagem que o normal, mas não reclamou. Na verdade, me sinto ainda melhor. Ela continua gemendo, com as costas arqueadas de prazer, os olhos revirados e os canais ficam a apertar. Ela já foi sensível desde que gozou agora, e o prazer que sentiu já era demais para ela suportar. Ela queria ter um orgasmo, mas em algum lugar dentro de sua mente, ela sabia que no momento em que o fazia, o prazer que estava assaltando seu corpo iria parar, então ela se forçou a não gozar. Isto, no entanto, fez com que os seus canais se apertassem ainda mais. Nux ficou surpreso com o súbito aberto e sentiu que estava prestes a ejacular. Ele então aumentou ainda mais sua velocidade e agarrou sua bunda suculenta com força. Estou gozando, tio. Esta ação fez com que todos os seus esforços fossem em vão. Esquila esguichou como se não houvesse amanhã. Nux também se soltou e pintou suas paredes de branco antes de cair sobre seu corpo. Isso foi realmente bom. Dizendo isso, Esquila fechou os olhos e desmaiou. Supreme Iron System. Capítulo 57. Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Ao vê-la dormindo tão profundamente, Nux radiante enquanto beijava suavemente seus lábios mácios antes de deitar ao lado dela. Fluxos de energia entraram em seu corpo depois que ele entrou, mas desta vez a quantidade não foi suficiente para ele subir de nível. Nux balançou a cabeça enquanto fechava os olhos e saboreava o sabor daquela sessão intensa e deliciosa. 2 horas depois, Nux abriu os olhos. Ele então se virou e olhou para Esquila, que ainda dormia profundamente com um pequeno sorriso no rosto. Nux também convidou e se declarou. Ele não acordou e saiu diretamente do quarto.
Depois de sair, ele ativou seu sentido e rapidamente encontrou seu próximo alvo. Ele então ativou seu ocultar e começou a caminhar em direção a ela. Depois de um tempo, Nux seguiu Lani caminhando em direção ao corredor e decidiu segui-la. Um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Lani continuou andando sem saber como a pessoa em quem ela estava pensando agora a estava seguindo. No entanto, de repente, ela parou e olhou para as 3 criadas que conversaram alegremente. Nux franziu a testa e som seu olhar e encontrou rapidamente aquelas 3 criadas. O que? Edric pediu você em casamento ontem. Uma das empregadas questionou. A outra empregada, que era um pouco mais baixa que as duas, assentiu com um rubor no rosto. Levou muito tempo. A primeira empregada bufou. Ei, você já teve sua primeira vez? A terceira empregada questionou com entusiasmo. O rosto da outra empregada ficou ainda mais vermelho quando ela assentiu. Ontem à noite? Quer? Rápido. Conte-me os detalhes. O rosto da empregada estava agora vermelho como um tomate enquanto ela balançava a cabeça de maneira fofa. Eu não vou. O quê? Isso é tão cruel. A terceira empregada reclamou. Tudo bem, não provoque ela agora. Oriel, me diga, quando vocês dois vão se casar? A primeira empregada questionou. Oriel falou um pouco ao responder. Um mês depois. Você vai nos convidar para o casamento, certo? A primeira empregada brincou. Claro. Vocês dois são meus melhores amigos, afinal. Oriel assentiu com o rosto vermelho. Nux então virou a cabeça e olhou para Lani. Ele ficou surpreso ao ver que os olhos dela brilhavam de compaixão e ciúme enquanto ela olhava para o trio. Nux franziu a testa. Motivado estava bem, mas ciúme? Do que ela estava com ciúmes? O homem dela não era a pessoa mais bonita e carinhosa do mundo. No entanto, logo Nux vemos. O que havia de diferente no que as empregadas estavam falando? Casado. Nux já se confessou muitas vezes para suas mulheres, mas descubra que ainda não propôs casamento a nenhuma delas. Claro, ele ficaria feliz em se casar com eles a qualquer momento, mas não faria diferença se ele apenas pensasse nisso em sua mente. Eles poderiam ler sua mente. Não. Ele mesmo tem que contar a eles. Nux acenou com a cabeça interiormente. Ele prometeu a si mesmo que proporia os 3 pessoalmente. As 3 empregadas continuaram conversando. A terceira empregada foi persistente e continuou perguntando a Oriel sobre sua primeira vez. Oriel corava todas as vezes e continuava negando. Como se lembrasse de algo, Lani rapidamente balançou a cabeça, caminhou em direção à empregada e a parabenizou. Parabéns então. Antes que Oriel pudesse responder, Lani rapidamente saiu correndo, sem jeito. Nux riu ao vê-lo agindo assim e rapidamente a seguiu. Um tempo depois, Lani entrou no banheiro e Nux finalmente decidiu se revelar. Com um sorriso travesso, Nux caminhou na frente dela, deixando-a esbarrar nele. Lani. No que você está pensando que está tão perdida em seus pensamentos que nem consegue ver seu homem andando na sua frente? Claro, ele também aproveitou a oportunidade para tomá-la nos braços. Nux. Lani não se importou de ser abraçada por ele, mas ficou chocada. Ela tinha certeza de que não o viu parado ali. Quando ele apareceu, ela estava realmente tão perdida pensando em se casar com Nux que nem conseguia vê-lo parado na sua frente. Você estava pensando em mim? Sendo pega assim, Lani entrou em pânico ao responder. Ele não. Oh! Então você estava pensando em outro homem? Não. De jeito nenhum. Por que eu pensaria em outro homem? Lani entrou em pânico ainda mais. Ela então ouviu Nux rindo antes de pegá-la no colo. Sabendo o que ele iria fazer, Lani rapidamente balançou a cabeça enquanto respondia. Nux, ainda não podemos fazer isso. Ainda tenho trabalho a fazer. Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Não posso. Ainda preciso. Foi de repente, Lani sentiu algo macio em seus lábios e viu Nux beijando-a suavemente. Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Ele questionou gentilmente. Não. Euctares mais uma vez. Nux selou os lábios. Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Ele repetiu, seu tom ainda mais gentil. O rosto de Lani ficou vermelho e seu coração começou a bater rapidamente. No entanto, como uma pessoa séria, ela rapidamente voltou a si e respondeu, Nux, eu não posso fazer isso. E ele selou seus lábios novamente.
Você sempre pode fazer isso mais tarde, certo? Ele repetiu, desta vez, com uma voz tão gentil que era quase sedutora. A vontade de lutar de Lani desapareceu assim que apareceu, porém, seus beijos eram bons então ela tentou negar novamente. Eu posso, certo? Após selar os lábios novamente, Nux questionou antes de beijar seus lábios mais algumas vezes sem deixá-la responder. Certo? Ele então questionou novamente. Eu sempre posso fazer isso mais tarde, certo? Lani pensou interiormente enquanto balançava a cabeça com o rosto vermelho. Ela então deixou Nux carregá-la para a banheira e colocá-la dentro. Supreme Arengon System capítulo 58. Eu também senti sua falta. O coração de Lani já batia muito rápido por causa de seus beijos, mas agora que ele a colocou na banheira vazia, ela sentiu que iria morrer. Ela não era estúpida. Ela claramente sabia onde isso iria dar e estava interiormente muito feliz e animada pensando nisso. Já faz tanto tempo que ela sentiu muita falta dele. Você realmente gosta quando eu te beijo na boca, hein? Nux murmurou. Lani concordou timidamente. Ela então o sentiu beijando seus lábios novamente, porém, desta vez, não foi apenas um beijo gentil. Logo, algo molhado entrou em sua boca e começou a se misturar com sua língua. Enquanto aproveitava o beijo, ela sentia as mãos de Nux se movendo. Ele logo tirou a saia e fez o mesmo com a blusa. Ele libertou seus seios mácios, mas firmes, brancos e leitosos e depois de amassá-los suavemente, removeu totalmente o sutiã e fez o mesmo com calcinha. Ele então terminou o beijo e deu um passo para trás. Ela podia vê-lo olhando para seu corpo completamente nu com seus encantadores olhos dourados e seu coração cardíaco acelerado. Você é realmente lindo. Ela então ouviu a voz dele. Seu coração sorriu de alegria quando ela ouviu. Sua alegria foi então sentida em sua boca e um sorriso apareceu nela. E quando você está nu assim, você fica explosivamente lindo. Ah! Estou feliz por ser o único homem que pôde ver essa visão sedutora. Seu rosto ficou vermelho de vergonha ao ouvi-lo. Tire suas roupas. Eu não posso ser a única nua aqui. Ela então murmurou. MMHM. Alguém está ficando travesso ao ouvi-lo rir daquele jeito. Lani se sentiu ainda mais envergonhada. Porém, ao vê-lo tirar a roupa, ela se sentiu melhor. Nux primeiro tire suas vestes, revelando seu corpo musculoso, com cada músculo parecendo forte e divino. Ele então tirou as calças e Lani viu seu pau já meio acordado, talvez excitado por ver o corpo dela. Lani estava pensando nisso antes que seu olhar voltasse para todo o seu corpo. Você também é realmente arrojado quando não está assim, ela pensou interiormente. Ela então viu a trilha em sua direção e ficou animada. Ele então moveu sua vara e a colocou no topo do seio direito ou, para ser mais específico, no mamilo. Lani não sabia o que ele estava fazendo, mas sentiu uma estranha onda de prazer saltando seu corpo e soltou um gemido. Então, ele começou a deslizar seu pau para cima e para baixo. Ver a cabeça redonda da sua vara esmagando seu mamilo uma e outra vez encheu Felberta com uma estranha sensação de excitação. Não só isso, ela até notou a sua pila ficar ainda mais forte à medida que se move. Sua irmã mais nova tremia de excitação e antecipação, mas os olhos de Lani estavam colados em como seus enormes pênis e seu mamilo ereto colidiram. Olha como sua buceta está chorando por atenção. Lani foi tirada de seu devaneio quando ouviu sua voz. Ela olhou para baixo e viu seus sucos vazando de seu canal. Ela corou de vergonha. Você não precisa ficar tão envergonhado, afinal, eu sou seu homem. Não é normal que seu corpo anseie pelo meu corpo. Até meu corpo anseia pelo seu corpo. Veja como meu irmão mais novo está duro e pronto para ir. Lani assentiu, ainda um pouco envergonhado. Ela então sentiu o pau de Nux se movendo em direção à sua irmã mais nova. Ele começou então a deslizar a sua pila para cima e para baixo na entrada dela, encantando a sua pila com o sumo dela. Logo, Nux entrou em seu interior. O corpo de Lani estremeceu de prazer. A sua irmã mais nova moveu a sua parede à volta da sua pila, sentindo e devorando tudo como uma pessoa com muita fome a devorar a comida que recebeu. Logo, Nux deixou seu pau para trás e as entradas de Lani começaram a tremer, mas só se entusiasmaram quando ele mergulhou dentro novamente. A Lani gemia de satisfação, toda vez que Nux enfiava seu pau dentro dela. As ondas de prazer que atacaram seu corpo entorpeceram sua mente e seu corpo estremeceu. Embora o prazer que ela já sentiu fosse demais para aguentar,
Ela viu Nux se abaixando. Ele então abaixou a cabeça e começou a lamber seu mamilo esquerdo com um sorriso sedutor no rosto. Não tendo o suficiente, ele engoliu o mamilo ereto antes de chupá-lo intensamente enquanto continuava lambendo com a língua. No corpo de Lani foi assaltado por outra onda de prazer. Suas costas se arquearam enquanto ela segurava a cabeça e a puxava para perto de seu corpo. A outra mão de Nux também começou a brincar com o outro mamilo, intensificando ainda mais o prazer. Lani gemia incontrolavelmente. Seu corpo já estava dormente de prazer enquanto Nux continuava perfurando seu interior. De repente, Nux mordeu seu mamilo ao mesmo tempo em que beliscou seus outros mamilos. A sensação repentina e intensa de prazer doloroso a acordou. Suas paredes vaginais começaram a se contorcer histericamente. Ela então finalmente se soltou e sua boceta esguichou. Sendo sugado por suas paredes e encantado por seus sucos, o prazer que Nux estava sentindo aumentou em outro grau. Ele não aguentou mais e absorva tudo. Hugo. Ele encheu suas entranhas com seu leite. Seu corpo parecia fraco quando ele se deitou ao lado de Lani antes de beijar seus lábios. Realmente sinto falta de você. Lani murmurou enquanto apreciava o sabor. Um sorriso apareceu no rosto cansado de Nux quando ele respondeu, eu também sinto sua falta. Supreme Aren Good System Capítulo 59. Sou mais experiente. Ok, isso é o suficiente por hoje. Você pode ir embora. Felberta anunciou. Joab, que agora estava consciente e contava tudo para Felberta, sentiu a boca se contorcer. Ainda faltava 1 hora para o término do expediente e ele ainda tinha alguns relatórios a fazer. Como era de se esperar, o retorno daquele homem é uma má notícia. Foi tão bom ver o Visconde Felberta trabalhando seriamente, mas agora que ele voltou, ela está anunciando novamente os inícios antecipados. O que é pior, ele se tornou tão forte em tão pouco tempo que nem consegue dizer nada a ele agora. Que homem frustrante e chato. Claro, ele não se atreveu a dizer nada disso em voz alta e apenas fez uma reverência antes de sair. Felberta sorriu antes de se levantar rapidamente e correr em direção ao seu quarto. Ela sabia que Nux estaria em seu quarto, esperando por ela agora. Ela estava ansiosa para passar um tempo com ele depois de tanto tempo. Porém, no momento em que ela estava se imaginando fazendo isso e aquilo com ele, suas duas criadas, agora irmãs, apareceram na frente dela e falaram, Visconde Felberta, o jantar está pronto. O quê? O jantar está pronto. Felberta franziu a testa. Esses dois deveriam saber o que e para onde ela estava indo. Eles não deveriam incomodá-la agora, mas quando ela viu um sorriso malicioso que vazou da expressão séria de Esquila por um segundo, ela rapidamente entendeu o que eles estavam fazendo. Depois de se divertir, você se atreve a me impedir de ter a minha? Que cruel! Visconde Felberta, não nos olhe assim, só queremos o seu bem. Como alguém que já viveu o que você está prestes a viver, acredito que você vai precisar de muita energia. É aconselhável. Esquila aconselhou, mal conseguindo conter o riso. Você. Felberta ficou sem palavras. Você se atreve a falar como se fosse mais experiente do que eu? Veja bem, enquanto você estava espiando pela parede, eu estava experimentando a coisa real. Como Felberta poderia aguentar isso deitado? Ela respondeu cruelmente também. Esquila corou. Essa era sua memória sombria. Ela estava apenas brincando com ela, porque ela seria tão cruel em trazer isso à tona. Felberta ficou satisfeita com a reação dela e então respondeu, você não precisa se preocupar por eu não ter energia, já que tenho mais experiência nesse assunto do que vocês duas que eram virgens há apenas um mês. Com outro golpe malicioso, o Visconde Felberta caminhou em direção ao seu quarto. Esquila e Lani, por outro lado, apenas coraram de vergonha. Eles decidiram em seu coração que nunca mais ouviriam suas palavras e provocariam o Visconde Felberta novamente. Nux, que iniciou tudo, estava rindo ao testemunhar essa cena com seu sentido. Ele tinha que admitir que as duas criadas não eram nada em termos de jogo de palavras quando comparadas ao Visconde. Ela os tratou como uma chefe. Ele riu e esperou que Felberta entrasse na sala. A porta foi então aberta e Felberta apareceu. Ela então viu Nux sorrindo gentilmente para ele enquanto dava tapinhas em seu colo. Ela então bufou antes de caminhar em direção a ele e sentou-se em seus braços antes de questionar. Como você ousa pedir a Esquila e Lani para me impedirem de ir? Você não me quer mais? O que você está falando? Ao vê-lo agindo de forma ignorante,
Felberta bufou novamente ao responder. Pare de agir. Você acha que eu não conheço minhas próprias irmãs? Dois deles nunca fariam isso até que alguém lhes dissesse: ah, você realmente não pode vencer uma nobre extremamente bonita e inteligente, hein? Nux suspirou, não esquecendo de elogiá-la sem saber através de suas palavras. HMPH. Claro, você não pode. Felberta bufou e depois sorriu um pouco. Ela sentia falta de brincar assim enquanto lhe acariciava seu corpo todo. Ei, Fel, eu tinha uma coisa para te perguntar. De repente, Nux murmurou. O que é? Por que você procurou um brinquedo de menino? Quero dizer, com sua aparência, não ficarei surpreso se você encontrar alguém para se tornar seu brinquedo de menino. Caramba, alguns podem até pagar por isso. De repente, Felberta corou antes de responder. Não foi ideia minha. Na verdade, eu não precisava de nenhum homem. Depois que meu marido morreu, criei meu filho sozinha, sem ajuda de ninguém. Muitos nobres, até mesmo o marquês, me pediram para ser sua concubina, mas eu rejeitei todos eles. Então minha amiga Flor me disse que eu era um tipo dominante e me aconselhou a manter um brinquedo de menino. Achei que era um conceito interessante e concordei. Eu realmente não estava planejando fazer sexo com você. Ou pelo menos até não estar pronto para isso, mas... mas foi muito difícil resistir, Nux sussurrou em seus ouvidos. Felberta sentiu com o rosto vermelho, ela parecia extremamente fofa agora. Mas a maneira como você agiu naquele dia parecia que você já fez isso várias vezes. Você não pode subestimar a atuação de um nobre, pode? Você é quem fala. Felberta zombou. O que você quer dizer? Vamos, pare de agir como um idiota. Visconde F. Felberta, e você é realmente lindo para meu querido Fel. Você está realmente incrível hoje e você acha que esta é uma transição que alguém pode ter em apenas poucos dias? Felberta questionou enquanto olhava para Nux. Ah, você me pegou, Nux riu. Ele decidiu ser honesto. Você me enganou. Felberta afirmou. Eu fiz, no entanto, essa era a única maneira de ter você só para mim e você era linda demais para o ganancioso eu te deixar. Nux sussurrou em seus ouvidos suavemente. Ele então pegou no colo e colocou na cama antes de perguntar, que tal eu compensar você com meu corpo? Felberta demonstrou antes de rolar, mudou de posição enquanto se sentava nele. Não se preocupe, eu não estava pensando em deixar você ir sem me compensar com seu corpo. Supreme in Good System capítulo 60. Você é quem compensa, não se preocupe. Eu não estava pensando em deixar você ir sem me compensar com seu corpo. Felberta sorriu enquanto rolava para cima de Nux. Ela pode ser um pouco confusa quando Nux ainda estava lá com ela, mas no mês passado, quando Nux saiu para ir para Blue Hills Wilderness, ela pensou sobre isso com a mente clara e deduziu que a mudança no comportamento de Nux não era natural. Ele estava enganando. A revelação não foi exatamente alegre para ela. Ser enganado por alguém que você ama não é uma sensação muito boa e Felberta ficou triste com isso. Mas depois de pensar um pouco mais, ela percebeu que Nux não queria machucá-la. Pelo contrário, ela se beneficiou muito a manter um relacionamento com ele. Se Nux quisesse, ele poderia tê-la deixado depois que ela sobrevivesse ao seu uso, mas ele não o fez. Não só isso, ele até ajudou a se tornar uma cultivadora do Advanced Stage. Pensando um pouco mais, ela descobriu que se Nux tivesse escolhido outra forma de cortejá-la, o resultado não poderia ser o que eram agora e ela teria perdido a oportunidade de ter um parceiro incrível como ele, que abraça com amor. Ela então se lembrou de como ele era atrevido e sincero. Ela vai perdoá-lo. Ela estava muito feliz agora e gostaria de continuar assim. Claro, como ninguém conhecia seus pensamentos, ninguém tinha conhecimento de que seus pensamentos eram fortemente tendenciosos no sentido de ela querer que Nux estivesse com ela, mas como a conclusão de que ela chegou estava correta, também não havia a necessidade de mencioná-la. Embora Nux já atuasse antes, agora ele a amava profundamente. Então estava tudo bem do jeito que está. No entanto, perdoá-lo era uma coisa, usar isso como uma chance de obter uma compensação era outra. Felberta tirou rapidamente as calças e libertou o irmãozinho que já estava meio ereto. TSK, olhe só isso, eu nem descobri nada e essa coisa imunda já está voando alto. Felberta bufou. Não se esqueça,
Essa coisa imunda estava na sua boca há algumas horas, e você estava lambendo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo e ele jurou não me deixar desempenhar o papel de dominador. Filberta chorou interiormente enquanto seu rosto corava. Vê você é quem está compensando. Você não tem permissão para falar. Ela então tentou em tom estrito. Como você ordena, meu querido Filberta sentiu arrepios percorreu em seu corpo quando ele a chamou assim. Eu foi muito bom. Se sim, agora fique em silêncio. Ela tentou, desta vez, seu tom estava um pouco mais fraco do que antes. Nux concordou e obedeceu. A mão de Filberta moveu-se em direção ao seu pau enquanto ela acariciava suavemente a coisa imundo. Sentindo suas mãos macias, não demorou muito para que seu pau meio ereto ficasse duro, pronto e queimando para explorar a caverna. Filberta então tirou a sedutora calcinha preta, antes de levantar o vestido e sentar-se em cima dele em posição de cogelo. Ela então segurou a vara dele e acariciou sua entrada por um tempo. Choques de prazer assaltaram seu corpo quando ela fez isso. Ela gemeu interiormente enquanto suas entranhas gritavam de frustração e antecipação. Ela então olhou para Nux, que tinha seu sorriso habitual no rosto e seus lábios se contraíram. Ela sabia que não poderia vencê-lo assim e acabaria gemendo alto. Ela então interrompeu o jogo que não conseguia vencer e sentou-se diretamente, permitindo que o pau dele entrasse em sua caverna. A Filberta não conseguiu se conter e gemeu. Hugo. No entanto, quando ela ouviu seu grunhido, ela se sentiu um pouco melhor. Pelo menos ela não foi a única a gemer. Ela então parou de pensar nessas coisas estranhas e gostou da sensação do pau dele entrando em sua vagina. Suas entranhas ficaram radiantes enquanto chupavam intensamente sua vara. Quando Filberta gostou da sensação quanto quiser, ela levantou a bunda antes de bater novamente. Hugo desta vez, Nux foi o único que gemeu, e isso trouxe um sorriso ao rosto de Filberta. No entanto, interiormente, ela também não estava melhor. Solavancos e mais solavancos de prazer assaltaram seu corpo, entorpecendo sua mente. Ela esperou um pouco para se acostumar com o prazer antes de repetir o processo. Hugo porra. Tão bom o Nux murmurou e agarrou seus seios gigantes sem tirar o vestido. Anne não toque neles. Vê você é quem está compensando. Filberta reclamou. Ela já estava achando difícil controlar seus gemidos. Se Nux massageava seus seios como sempre faz, como ela irá se controlar e dominá-lo? Nux riu de sua infantilidade, mas achou muito fofo. Ele puxou as mãos para trás e as colocou atrás da cabeça, olhando para ela com uma atitude despreocupada. Filberta assentiu e depois se moveu de novo, e de novo, e de novo. Fel. Isso foi bom. Nux gemeu de prazer. Ele gostou muito de ver Filberta tentando tanto agradá-lo enquanto seus seios gigantes se moviam para cima e para baixo com seu impulso. Essa visão era linda. Filberta, por outro lado, não era tão simples, embora seus movimentos fossem agora mais suaves e rápidos do que antes. O mesmo se podia dizer do prazer que sentia. As ondas de prazer continuavam atacando seu corpo continuamente. Seu corpo já estava entorpecido e ela tinha dificuldade para se mover. Seus olhos mal estavam abertos neste momento. Ela não conseguiu se conter e gemeu de prazer. Ela queria levantar o corpo novamente, mas já estava no limite. Ela então olhou para Nux, que estava olhando para ela com o mesmo sorriso encantador, mas irritante, e desistiu. Era muito difícil dominá-lo. Além disso, a sensação era boa demais e ela não queria parar de jeito nenhum. Ela abriu a boca e ordenou. Você se move agora. Mas Nux queria provocá-lo um pouco, mas ela interrompeu. Você é quem está compensando, ouça o que eu digo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.